Graças a Deus. Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Momento EBD. Você está no seu Momento EBD, momento da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando acerca do livro de Jó e suas preciosas lições. São 42 capítulos e daí extraímos 13 importantes lições e gostaríamos de compartilhar com vocês. O comentarista da lição é o pastor José Gonçalves. Nós ministramos a primeira aula, que foi baseada no livro de Jó, o gênero do livro e mais sobre uma questão literária. Hoje nós estaremos estudando a segunda lição, que tem como título Quem era Jó? Portanto, das 13 lições, nós já ministramos uma e esta é a segunda das 13, com o título Quem era Jó? Bem-vindos, eu sou o pastor Adelício. A lição anterior e outros assuntos vocês poderão encontrar nas nossas redes sociais, Adelício Alves. Hoje, na nossa segunda lição, com o título Quem era Jó? Eu lhe convido não apenas para conhecer Jó, mais do que isso, eu lhe convido para aprendermos as verdadeiras lições, as extraordinárias lições nesse livro que tanto nos ensina. Quem era Jó? Jó, segundo os estudiosos, tinha aproximadamente 70 anos quando aquelas calamidades encerraram na sua vida. O texto bíblico do próprio livro de Jó, capítulo 42, versículo 16, vai dizer que depois dessas coisas viveu Jó 140 anos. Portanto, encerrando os episódios, as ocorrências diversas na vida de Jó, ele viveu ainda, findado aquela batalha, mais 140 anos. Que ele tenha vivido aí pelo menos 60, 70 anos, até que finalizou tais acontecimentos. Nesse sentido, poderíamos dizer que Jó viveu então uns 210 anos. Daí a razão de afirmarmos que ele viveu no período patriarcal, onde a longevidade era bem acentuada. Muito bem, então Jó, esse veterano com extraordinárias lições, é o assunto da nossa lição de hoje. A leitura em classe, se você tem lição, abra a sua lição. No livro de Jó, capítulo 1, estaremos fazendo a leitura do verso 1 até o 5. Capítulo 1, verso 1 ao 5. Esta é a base da nossa leitura e o texto áureo se encontra no capítulo 1 e já no início, que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, versículo 1. Observem, amados, que o texto está falando de uma pessoa real, local, cita a cidade que, aliás, comprova-se através dos achados arqueológicos. Então, a Bíblia não está falando de um personagem imaginário, mas real, com nome, procedência, local. Assim, a Bíblia descreve acerca de Jó. Portanto, você vai encontrar figuras de linguagem no livro de Jó, metáforas, ok? Entretanto, apesar das alegorias, Jó não é uma alegoria. O livro de Jó não é uma alegoria, mas narrativas em que encontramos essas figuras de linguagens dentro de uma história real.
Quem era Jó? No livro de Jó, percebemos que o autor, ele não teve a intenção de criar uma biografia de Jó, mas ele descreve os acontecimentos, apontam os diversos ocorridos e mostra a vida ilibada de Jó, ou seja, um homem de caráter irretocável. Jó era irretocável. Jó, ele era íntegro, ele era sincero, temente a Deus e afastava-se do mal. Aliás, o próprio Deus dá testemunho de Jó, dizendo para o próprio Satanás: observaste o meu servo Jó, servo íntegro e fiel, e temente a Deus e que afasta do mal? Jó capítulo 1, versículo 8, quando o diabo se apresenta entre os filhos de Deus, Deus mostra para Satanás quem era Jó e dá testemunho de Jó. A propósito, meu amado, o que Deus diria ao nosso respeito? O que Deus falaria acerca de você? Seu modo de ser, sua conduta, Deus aprovaria? Vejamos se enquadramos nesse padrão de comportamento ideal que viveu Jó. Aprenderemos essas importantes lições, como Jó se comportou, como viveu, e vejamos se nos enquadramos, se nos aproximamos desse padrão ideal. É interessante que os espias, quando eles foram ver a terra, observaram ali grandes desafios, mas Josué e Caleb trouxeram um relatório diferente dos demais. E disseram assim: a terra é muito boa, vale a pena pelejar por ela. Se Deus se agradar de nós, Ele vai nos conceder essa terra. Eu quero dizer que nós estamos caminhando para Canaã celestial. Essa é uma metáfora. E caminhando rumo a Canaã celestial, nós encontramos muitos desafios pelo caminho. Mas como estamos nos comportando nessa trajetória? Jó foi achado irrepreensível, intocável. Jó foi achado íntegro, temente a Deus. É o que nós vamos observar ainda no primeiro tópico, ou primeiro tópico, ou primeiro ponto, como queira, no seu primeiro subtópico, íntegro e sincero. Vamos descrever sobre essas duas importantes características de Jó, íntegro e sincero. A palavra íntegro, no hebraico, quer dizer tam, que aponta para alguém sem culpa. Sem culpa. E eletinos, no grego, que quer dizer que tem a verdade. Então, Jó era verdadeiro, sem culpa, íntegro. Nós conhecemos a integridade como alguém puro, alguém sem mistura. Íntegro quer dizer completo, que não precisa de nada para completar. Jó era exatamente esse homem, puro. Isso não quer dizer, prezados, que Jó não tivesse pecado. Jó era homem, não era um anjo. Mas naquilo que fazia, ele era aprovado, moralmente, espiritualmente e socialmente. Nós poderemos incorrermos em determinadas faltas, entretanto, nós precisamos, contudo, ser aprovado. A Bíblia diz que Moisés era varão muito manso. Esse varão muito manso, ele se irritou por algumas vezes. Quebrou a tábua da lei, por exemplo. Mas, no bojo dos acontecimentos, ele foi achado, aprovado e manso. Abraão foi o pai da fé, mas quando chegou no Egito, ele temeu. E ele disse: Sara é minha irmã, ainda que contou uma meia-verdade.
Nós queremos trazer com isso uma reflexão de que, apesar do caráter ilibado de Jó, essa vida íntegra, sincera, era homem, teve falha. Nas lições posteriores, nós poderemos mostrar alguns desses acontecimentos, ok? Entretanto, ele foi achado e aprovado e não reprovado. Jó 31:6, ele faz uma introspecção e ele tinha consciência da sua integridade. Olha que lição interessante, olha que observação interessante. Jó tinha consciência da sua integridade. Você tem consciência da sua integridade? Será que nós temos consciência da nossa integridade? Será que nós temos a consciência do pecado, do que é certo, do que é errado? Ou fomos absorvidos pela teoria do relativismo e vivemos por viver, tanto faz, hoje sim, amanhã não, se der certo ok, se não der tudo bem? Jó, ele tinha consciência da sua integridade porque ele desviava do mal. E quando ele se achou em uma situação de pesar, de sofrimento, ele disse, isso não pode estar associado à minha culpa. Ele disse, esse sofrimento não é por minha culpa. E ele diz, Deus, pesa-me em balanças fiéis. Ele quer dizer, eu posso até ter falta, mas merecedor desse sofrimento, merecedor de padecer todo esse, entre aspas, castigo. Alguém dizia para Jó que ele estava sofrendo por conta dos seus pecados. Mas Jó fazia uma introspecção, um exame de consciência, e ele dizia, não é por conta disso. É importante essa sensibilidade espiritual, essa percepção, essa capacidade de entender quando somos falhos e quando somos aprovados. É importante diferenciarmos também luta de prova. Provação é uma coisa, luta é outra coisa. Passamos por lutas porque os sofrimentos, os problemas são inerentes à vida humana. Ora, nós causamos os sofrimentos, as lutas. Mas a prova é quando Deus permite, nos insere dentro de uma situação, e Tiago vai dizer, bem-aventurado o varão, que sofre com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, nós precisamos ter a sensibilidade para entender a nossa integridade, em que estamos ou onde estamos sendo falhos e nos corrigirmos. É o que fez Davi. Salmo de número 19, versículo 12. Davi disse, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Davi disse, quem pode observar, quem pode entender os seus próprios erros? Aí ele diz, expulga-me, ó Deus, dos que me são ocultos. Então o homem de Deus, ele deve viver assim. Ele deve fazer um auto-julgamento, uma autocrítica. É o que diz a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no texto tão conhecido da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão. Ou seja, e tenha comunhão com Deus. Porque se não julgarmos a nós mesmos, seremos condenados com o mundo. Porque, segundo Coríntios 5:10, vai dizer que compareceremos no tribunal de Cristo para sermos julgados segundo o que cada um fez. Então o julgamento da igreja é para receber. E é separado do mundo que é para condenação. Por isso é que passamos aqui pelo auto-julgamento, onde julgamos a nós mesmos para sermos aprovados ou reprovados. Jeremias, no seu capítulo de número 8, versículo 7,
em um contexto em que Israel havia perdido o sentido espiritual da vida, num contexto em que o relativismo prevalecia, o sincretismo prevalecia, Deus usa o profeta Jeremias e diz: a cegonha conhece as estações, as andorinhas e as pombas conhecem o tempo da sua arribação, mas o meu povo não tem discernimento. Imaginem que o animal, ele tem essa ciência, ele tem esse conhecimento, esse discernimento das coisas. E às vezes nós não entendemos Deus, seus propósitos, e não vivemos e não nos comportamos como deveríamos comportar. Ainda dentro desse importante assunto, ainda falando sobre a integridade, convém uma provocação. Existe moral, existe uma boa ética sem Deus? Ou o homem só chega a esses valores e princípios quando tem Deus como sua meta, ou quando no seu coração sabe que tem um Deus a quem deva prestar conta? É muito discutido isso na filosofia, também na teologia. Existe moral sem Deus? O fato, como nós podemos ver, é que uma pessoa sem Deus, ele perde a referência. Ele passa a ser um mero contingente, se chocando no universo, como diz a teoria evolucionista. Mas quando nós sabemos de onde viemos, quem somos e para onde vamos, logo a nossa vida tem um direcionamento, tem uma direção. É importante dizermos que sem Deus, as pessoas poderão até ser disciplinadas, educadas, instruídas. Assim também o religioso, ele pode ser um cumpridor dos deveres, das suas atribuições. Mas quando nós nos convertemos a Deus, esse valor moral, ele vem de dentro para fora. Ele passa a ser intrínseco a nós, essencialmente ligado a nós. E nós temos satisfação de fazer a vontade de Deus e viver bem e sentimos-nos tranquilos com isso. E é importante entender que não há peso nisso, como quem estivesse sendo por coerção se sujeitando a isso. Não. Mas não é por ditames ou regra, faça como disse Paulo aos Colossenses. Aquele rigor de cumprir as normas, dias, festas, não. Ele vai mostrar que isso é produzido pelo homem interior. Portanto, princípios e não regras. Qual é a diferença? Por regra, o pastor pode dizer: amanhã todo mundo aqui para oração. Eu vou porque o pastor pediu, precisamos estar lá. E hoje é dia de... Quando, por princípio, quando essa chama arde no coração, eu não preciso que ninguém me chame. Espontaneamente, deliberadamente, a gente vai, a gente comparece. É baseado nesses princípios que Jesus disse: ouviste o que foi dito. Se alguém lhe tirar a capa, se alguém lhe pedir a capa, disse Jesus, tira também a túnica. Se alguém lhe obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas com ele. Então, por princípio, você vai além, você faz mais. Paulo, ensinando acerca dessas coisas, ele diz que esse homem que alcançou essa estatura, ou que aproximou da estatura de varão perfeito, porque não tem limite, a referência é Deus, sede santo como Deus é santo. Mas nessa trajetória, nessa caminhada, há degraus e podemos sim melhorar a cada dia. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais distanciamos do mundo e de seus rudimentos.
Não é que sejamos perfeitos, santos, não. Mas existe graus de espiritualidade, claro. A Bíblia diz que Enoque gerou filho e filhas. Era um homem comum. Mas a Bíblia diz que andou com Deus de tal maneira que Deus para si o tomou. Elias, idem. E nós estamos falando de Jó, que apesar das dificuldades diversas que estamos estudando e que ainda estaremos a estudar, Jó, contudo, foi achado íntegro, reto, temente a Deus e afastava-se do mal. Então, cuidado também com aquele grupo que está na moda, não julgueis. E parece que ninguém pode falar nada de ninguém. Nós não estamos aqui nos colocando jamais, né, como santos, como quem alcançou a perfeição, não. Nós estamos mostrando o caminho, à luz da Bíblia, para alcançar degraus melhores, para caminharmos na estatura de varão perfeito, para aproximarmos do plano ideal. E quando nós alcançamos melhores padrões de comportamento, de espiritualidade e de santidade, santidade quer dizer separação, ser consagrado a Deus e distanciarmos do mundo, né? Então, quando nós falamos dessa aproximação, possa ser que alguém diz, não julgue, e vem com aqueles versículos, né, chavões, Deus olhando para o céu, a terra, nenhum justo sequer ele viu. Olha, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer, não tem jeito. Era assim que dizia para Jó. Você é um pecador, você é um verme, não tem jeito, né? Não, nós precisamos melhorar a cada dia, né? Então, cuidado com o grupo, não julgueis. Não, Jesus disse que pelo fruto se conhecereis as árvores. Jesus disse, não sou eu quem julgo. Olha, o próprio Jesus disse, eu não julgo, mas a palavra julga. Então, como se dá esse julgamento? Se estamos ou não enquadrados na palavra. E o que disse Jesus? Que os que creem nele, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então Jó, além de íntegro, ele era também sincero. O que vem a ser, meus irmãos, uma pessoa sincera? Falta sinceridade na nossa sociedade, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades? Sincero quer dizer sem subterfúgio, sem artifício. O que dizer das autoridades políticas, com exceções, claro, né? Que capacidade, né, de falar e não cumprir, prometer e não fazer. Aquela velha frase, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Sincero é ser autêntico, é não mudar mesmo em meio às circunstâncias. E como disse o Salmo 15, ainda que com dano seu, ele não erra, né? Ou seja, sofre o dano, mas não muda. Então, nós precisamos nos aprimorarmos no sentido de viver mais a integridade, a sinceridade e também a lealdade, que na verdade é sinônimo, né? O que é ser leal, né? Ou seja, o que fala, o que o amigo, o que o irmão precisa, e não o que o irmão ou amigo quer ouvir. Lealdade é isso. Nós gostamos muito de ouvir palavras lisonjeiras, né? Gostamos de ouvir palavras, né, que aguça o ego. Mas observe o que diz Provérbio 27:6. Vai dizer assim, que quem machuca por amor, né, demonstra lealdade. Diferente, diz ainda Provérbios 27:6, diferente do inimigo que beija, mas ali está a astúcia. Na sociedade é assim, e nós nos enganamos com as programações, com as informações, com o que dizem ao nosso respeito. Nós queremos ouvir coisas boas, né?
mas não atentamos para a palavra sincera, com lealdade, com verdade, quando às vezes até machuca, sim, mas é o que traz a cura. É melhor o amargo que traz a cura, né, do que o beijo da traição, como fez Judas. Ainda no primeiro tópico, ainda nesse primeiro assunto, o subtópico 2 fala de retidão. Resumindo tudo isso que falamos até aqui, a retidão, virtude de ser reto, retidão, ser reto, né? No hebraico é iansar, que quer dizer ser direito. No grego é irrepreensível, tem o sentido então de ter um alvo, de não sair do alvo. Aliás, no hebraico a palavra mais apropriada para pecado é errar o alvo, no sentido de sair de Deus, distanciar-se de Deus, afastar de Deus. Nesse sentido, percebemos que quando estamos convertidos a Deus, e o que é conversão? É fazer uma volta e retomarmos o verdadeiro sentido, o sentido original. É o nosso encontro, o reencontro com Deus, né? É voltar-se para Deus. Isso é a conversão, converter, né? Dar um giro e pegar a direção certa. Romanos 8 vai dizer que o mal nos sujeitou. A terra geme com dores, como que de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Entendemos, à luz do texto bíblico, que o diabo sujeitou todas as coisas por conta da queda, assuntos que já falamos em outras lições. Então o homem está destituído, fora da presença de Deus, nenhuma direção oposta. Quando ele converte, ele se volta para Deus, caminha para Deus, portanto, muda de direção. É assim que Jó vivia, afastava-se do mal. Então Jó mantinha o mal à distância, até alcançar um giro tal que se torna difícil o retorno. E aí caminhamos para Deus, nos aproximamos de Deus. Provérbio 27, 12, vai dizer que o avisado vê o mal e se desvia. 1 Tessalonicenses 5, 22, vai dizer que fugir da aparência do mal. Não é fugir do mal. Do mal já não tem jeito, é o mal. É fugir da aparência do mal. Então esse era o comportamento de Jó. Um homem que desviava do mal. Mas também diz, temente a Deus, e que desviava do mal. O que vem a ser esse temor de Deus? Tudo isso que temos comentado até aqui, só é possível viver, só é possível tomar essa atitude, só é possível estar dentro dessa conversão, se houver temor de Deus. É por isso que a Bíblia diz, Provérbio 10, 22, que Provérbio 10, 23, vai dizer que o viver desordenado é diversão, ok? Viver desordenado é diversão para os tolos, mas para o sábio é crescer no conhecimento e ter estrutura. Olha que interessante, né? Então veja que o ímpio, ele vive desordenado e acha que é diversão o viver errado. Mas para o sábio, né, é diferente. Ele vive em retidão, e esse viver em retidão para ele é adquirir mais sabedoria e estar sólido. Baumer já dizia, grande sociólogo, que a nossa sociedade é líquida. E é verdade, as relações são líquidas. As instituições são líquidas. Basta olhar as instituições em que deveríamos ver solidez, tudo líquido, né? Poderíamos delongar aqui nessa questão, mas é isso. O homem vive por viver e isso lhe traz consequências. Portanto, quando nós
buscamos a retidão, quando nós buscamos o viver íntegro, quando nós procuramos ser leais, logo nós construímos uma sociedade com essa ética, com essas virtudes, com esses valores e princípios. Feito isso, teremos uma sociedade melhor. Se o contrário, os exemplos arrastam, e aí nós teremos uma sociedade desqualificada à luz do que nós vemos, por falta do temor de Deus, que arrasta esses princípios. Então, Jó era temente a Deus e afastava do mal, que em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, a palavra grega ali é apekomai, que quer dizer guardar-se, ou seja, proteja, seja íntegro, não misture, né? E não permita que essas coisas externas lhe apanhem. O que disse Deus a Abraão: sai da tua terra. E o sai ali, o sentido etimológico da palavra é: sai dos meios externos, entra dentro de ti mesmo. É o que nos falta às vezes. Uma reflexão ou uma introspecção. Sondar, fazer um auto-julgamento e procurar fazer um diagnóstico, porque só existe tratamento mediante um bom diagnóstico. Se não tem diagnóstico, se você não sabe o que é certo, o que é errado, se para você tanto faz, se o relativismo imperou no teu coração, aí nós somos, ou seremos, né? Somos o que